Vamos colocar a mão no coração, então, e vamos falar com Jesus agora e adorá-lo de todo o nosso coração. É hora de entrar na presença do Senhor e dizer: oh, Jesus, eu estou grato, muito grato por estar aqui. Eu estou abençoado, sou uma pessoa abençoada por te servir, por te conhecer, por andar nos seus caminhos, por conhecer a verdade. Que oportunidade maravilhosa que eu tenho, obrigado, meu Deus. Jesus querido, nós estamos aqui para te adorar. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Nós estamos aqui para buscar o Senhor em primeiro lugar, porque nós sabemos que daí em diante nós podemos viver. A partir daí, nós podemos viver experiências, o teu poder, a tua glória, as tuas promessas, porque o Senhor é poderoso para fazer. Só depende de uma decisão. Dar prioridade ao Senhor, buscá-lo em primeiro lugar, se aproximar do Senhor cada vez mais. Muito obrigada. Obrigada pela vida, pela salvação, obrigada por esta oportunidade, obrigada pelo chamado, obrigada, meu Deus, pelo propósito, obrigada por encontrar a identidade no Senhor, por saber qual é o caminho a seguir, o caminho do nosso destino e estar nele. Obrigada por entender sobre o propósito que tem para nós. Obrigada por ter visão, obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, meu Deus. Eu sempre sou muito grata, porque eu sei muito bem o que é a vida longe do Senhor, o que é uma vida distante, sem a sua proteção. Eu sei que o Senhor é que faz a diferença na vida da gente. A sua proteção é uma garantia total para nós. Perdoa as nossas falhas e erros. Passa do teu sangue sobre nós, passa do teu sangue sobre a igreja, passa do teu sangue sobre todo o ministério, sobre todo o nosso povo, passa do teu sangue sobre os templos, os líderes, o nosso povo em todo lugar, passa do teu sangue sobre todos que nos acompanham, passa do teu sangue em todo esse templo, em toda a igreja. O teu sangue tem poder, há poder no sangue de Jesus, o sangue de Jesus tem poder sobre nós, o sangue de Jesus nos garante a vitória. No sangue de Jesus tem poder, há poder no sangue de Jesus Cristo. Passa do teu sangue aqui, Senhor. Eu peço a tua presença, anjos poderosos ao nosso redor, ao redor da igreja. Ó Deus, nós precisamos da sua presença entre nós, se manifestando, falando, renovando, curando, transformando, nos guiando, norteando. Nós precisamos do Senhor. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia, derrama unção, poder. Nós precisamos da tua misericórdia, da tua bondade, do teu favor. Nós ansiamos pela tua presença. Sem o Senhor não há vida. Ó Deus, nos perdoa. Eu repreendo todas as forças do mal, setas demoníacas, atuações demoníacas, toda força demoníaca, todo levante, toda força do inferno, eu repreendo em nome de Jesus, toda força demoníaca para atrapalhar, meu Deus, a nossa reunião, roubar mentes, para causar transtornos, laços, armadilhas, eu quebro em nome de Jesus. Eu ordeno que toda opressão, toda frieza, todo desânimo, todo o peso do inferno saia em nome de Jesus Cristo. Toda a fúria do inferno eu destruo em nome de Jesus agora. Toda obra do inferno, toda obra de macumbaria, feitiçaria, bruxaria contra nós, eu desfaço em nome de Jesus. Toda inveja, olho gordo, maldades, eu repreendo em nome de Jesus. Toda seta demoníaca, todo peso, toda opressão,
todo laço eu quebro em nome de Jesus. Toda força demoníaca, toda força do inferno que se levantou, eu repreendo em nome de Jesus. Essa opressão, pessoas que estão oprimidas, cansadas, estressadas, eu repreendo em nome de Jesus. Dor de cabeça, enxaqueca, mal-estar, peso, angústia, insatisfação, ansiedade, vazio, eu ordeno, saia em nome de Jesus. Todas as correntes do inferno caiam em nome de Jesus. Toda força demoníaca saia em nome de Jesus. Todo mal saia em nome de Jesus. Toda obra do mal seja destruída em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. Senhor, vai passando do teu sangue sobre mentes, sobre corações, sobre vidas. Essa opressão, esse cansaço, esse peso, essa insatisfação, meu Deus, essa pessoa que está irritada, essa irritação, esse peso demoníaco sobre ela. Eu ordeno, saia em nome de Jesus, insatisfação, saia em nome de Jesus. Essa confusão mental, saia em nome de Jesus. Peso demoníaco, saia em nome de Jesus. Espírito de enfermidade que ataca a mente, o coração, vai desalojando o corpo, saia em nome de Jesus agora. Toda opressão, toda força do mal, eu dou uma ordem, saia em nome de Jesus. Todas as forças do mal, eu repreendo em nome de Jesus. Seja qual for, eu amarro e lanço no abismo, em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus nos garante a vitória. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre esse trabalho, essa igreja e cada mente, cada coração. O sangue de Jesus tem poder sobre o nosso povo. Eu consagro tudo ao Senhor. Eu consagro cada vida. Eu consagro todo o trabalho. Eu consagro a nossa igreja. Tudo para a glória do teu nome. Assuma o controle do trabalho. Nós te glorificamos, nós te amamos, nós dependemos do Senhor. Sem o Senhor não tem vida, não há esperança, não há futuro. Sem o Senhor não há futuro. Eu sei disso. Porque não há nada de bom no futuro para nós sem o Senhor. Então nós estamos aqui te buscando. Nós pedimos, olha para nós, tem misericórdia de nós. Nesse mundo escuro, cheio de trevas, de engano, de iniquidade, de pecado, de engano. Pessoas inescrupulosas, sem temor, guiadas pelo mal. Senhor, tem misericórdia desse remanescente, desse povo que acredita na justiça, que acredita na verdade, que acredita no Senhor e que decidiu andar nos seus caminhos. Nós estamos aqui para pedir a tua misericórdia, para pedir que tenha misericórdia de nós, que fale conosco, nos direcione, porque nós queremos estar no caminho certo, fazer a coisa certa. Nós queremos ser, meu Deus, fazer parte dos 7.000, nós queremos estar lá entre eles, dentro dos 144 mil, nós queremos estar dentro dessa turma que em nenhum momento se curvou, nenhum momento cedeu para as adversidades, cedeu para a iniquidade, mas que foi até o fim, gente que resistiu. Nós queremos fazer parte desse grupo de gente convicta, de gente firme, resiliente, determinada, apaixonada pelo Senhor. Nós te amamos. Obrigada pela vida, pela salvação e por esse privilégio de estar aqui. Eu sou grata ao Senhor. Eu estou nesse altar pela tua misericórdia e peço que o Senhor, meu Deus, continue derramando a tua misericórdia sobre todos nós, porque é por causa dela que nós temos seguido em frente. Nós confiamos na sua presença. Eu abençoo o teu povo
e que cada um saia dessa reunião fortalecido, determinado, focado, pronto para viver como foi chamado para viver. Nós chamamos muito, muito obrigada por tudo. Seja conosco, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? É mesmo, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2018. Esse é o ano da bondade do Senhor. E eu serei altamente favorecido. Em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor. Então, vamos lá. Deixar aqui. Vamos para Apocalipse. Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Agora vamos juntos. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então você precisa guardar. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Muito importante. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino ou reis e sacerdotes, para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam a glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o trespassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, e o que era, e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança. Muito importante, ó. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, nosso, no sofrimento. Porque toda pessoa que decidir andar com Jesus vai ser perseguida. E se isso não acontece com você, você precisa rever o seu cristianismo. E ainda Jesus disse que bem-aventurados os que são perseguidos, quando formos perseguidos. Bem-aventurados, nós seremos, quando isso acontecer. Abençoados. O que é um bem-aventurado? Feliz. Feliz quando isso acontecer. Vocês vão ser pessoas muito felizes quando isso acontecer.
Aí quando a gente lê isso e pensa, mas Senhor, como? Porque a gente logo pensa com as nossas emoções e não com a fé. Com toda a graça que nós temos para enfrentar qualquer coisa. Se nós seguimos Jesus, então Cristo foi altamente perseguido. A pessoa mais perseguida que já pisou nesta terra. Isso significa que qualquer pessoa que decidir seguir a Cristo, porque um cristão é um pequeno Cristo, é um seguidor de Cristo. Qualquer pessoa que decidir seguir a Cristo vai sofrer algum tipo de retaliação, de perseguição. Mas é interessante que no tempo em que nós vivemos, isso tem sido deixado de lado. É como que, não, eu não posso passar por nada, eu não posso passar por isso. Quando eu recebi Jesus como Salvador, quando eu abri meu coração para Ele, e eu ia para a escola dominical, esse era um dos temas mais comuns. Nós já éramos discipulados a entender muito bem isso. Olha, você agora é um cristão. Você vai ser perseguido. Você agora tem um inimigo. Antes você estava do lado do inimigo de Deus. Você fazia tudo o que ele queria. Agora você está com Deus. Ele vai lutar. Ele vai criar situações para você desistir. Quando nós vemos a situação de João, no ano 81, assumiu o Império Romano, um imperador que chamava Domiciano, e esse homem, ele foi chamado de segundo Nero porque ele era tão cruel quanto e começou a construir templos para ser adorado. Ele queria não só ser o imperador, ele queria ser como uma divindade, ele queria ser adorado. E nessa época em que João foi, nessa época que só tinha João, todo mundo já tinha morrido. E todos morreram, foram assassinados pela convicção que tinham em Jesus Cristo e foram até o último momento, derramaram o sangue e até o último suspiro, convictos da fé e não negaram Jesus. Então o que a gente vê é que esse imperador, para calar, para encerrar com o cristianismo, para calar João, deportou ele, mandou ele para uma ilha chamada Patmos, que era uma espécie de asilo político, onde as pessoas eram levadas para trabalhos forçados e para uma solidão, para morrer ali mesmo, o mais rápido possível. Ele devia ter uns 80 e poucos anos, tinha sido o único que tinha sobrado. Todos já tinham morrido, Pedro crucificado de cabeça para baixo, porque ele quis, ele não achou justo ser crucificado da mesma forma que Jesus, então ele disse, não sou digno, eu quero, me crucifica de cabeça para baixo. O Paulo já tinha sido decapitado. Então, a perseguição contra a igreja, para encerrar, para calar, para que as pessoas tivessem medo. Sabe, aquela intimidação. Se você falar, se você crer nesse Cristo, você vai morrer. É isso que vai acontecer com você. E aquelas pessoas convictas, assim,
cheias do Espírito Santo, cheias de vida. Elas passavam por tudo com um espírito excelente, com uma resiliência, com uma determinação. Elas não perdiam a fé. Elas estavam cheias de Deus. Elas viviam para isso, elas morriam. Viviam e morriam pelo Evangelho. Aí o tempo passa. As pessoas, por pouca coisa, elas falam em abandonar a fé, em deixar Cristo. Elas reclamam, elas murmuram. No tempo em que nós vivemos, onde o politicamente correto é o que é defendido, o humanismo que provém do satanismo é o que é defendido. Os crentes têm absorvido mais esse espírito do que o espírito da Santa Igreja. Mais. Esse espírito que nós encontramos aqui já está incomum. As pessoas dizem, eu perdi o emprego, falaram, não vou mais na igreja. Falaram mal de mim, eu estou deprimido, eu não quero mais. Eu esperava que Deus fosse me dar isso aqui, Ele não me deu, então eu estou desanimado. Quebrei a unha, bati o dedão. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Sabe que a gente pode dizer isso? Eu, vou colocar o nosso nome aqui, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, se tiver que passar, eu vou passar, no reino. Eu sou dirigida pelo reino de Deus, o reino de Deus é que guia a minha vida. Eu quero saber o que o reino de Deus espera de mim. E na perseverança, eu sou perseverante. Em qualquer situação, eu sou perseverante. Em Jesus, minha perseverança é em Jesus. Estava na ilha de Patmos, aqui ó, eu não estava lá por nenhum outro motivo. Eu não fui jogado lá, aprisionado lá. Por nenhum outro motivo. Eu não roubei, eu não matei, eu não fui corrupto, eu não enganei. Eu estava na ilha de Patmos. Fala comigo, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Isso não é forte? E será que... Lindo, quando você lê, e a palavra de Deus é toda inspirada pelo Espírito Santo, não acontece como com aqueles nossos irmãos no caminho de Emaús, o coração não começa a queimar? Porque quando eu leio a palavra de Deus, o meu coração queima. Eu sinto queimar dentro de mim. Eu sinto o impacto da presença do Espírito Santo. Tem que queimar. Eu estou nessa ilha por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu estou preso por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu tenho sido perseguido por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu estou passando por um momento difícil, por um sofrimento, por causa da palavra e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a 7 igrejas, Éfeso, Esmirna,
Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Em 55 a 57, o apóstolo Paulo tinha passado por Éfeso e ficou lá uns 3 anos e começou a plantar igrejas ali naquela província. E ele deu abertura a todas essas igrejas. Aqui. E agora o Senhor vem e fala com João. João, escreve tudo que você vai ver, que você vai ouvir. Escreve tudo. Escreva num livro que você vê e envie a estas igrejas. Eu vou falar sobre cada igreja. E você precisa anotar para enviar para essas igrejas. Envia agora. Tem que anotar e enviar. Então está aqui. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã. Ele estava vendo o Senhor Jesus. Tão brancos quanto a neve. E seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente. E sua voz como o som de muitas águas. Ele descreve a cena, aquilo que ele estava vendo. Que é muito forte. Tinha em sua mão direita 7 estrelas. E da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. A espada é a palavra de Deus. Toda vez que você vê, espada é a palavra de Deus, de 2 gumes, quer dizer, ela vai cortar dos 2 lados. É para o mal, é para o bem. As promessas para aquilo que você absorve em obediência ou não. A balança é justa. A mesma justiça que funciona para mim, funciona para você. A mesma palavra que funciona para mim, funciona para você. Em Deus não há parcialidade. Ele não faz acepção de pessoas. Então, assim, a balança dele é justa. A espada é de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então, ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Hades é inferno. Então eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou aquele que vive. Eu tive morto, mas agora eu estou vivo. E eu estou vivo para todo sempre. E eu tenho as chaves da morte. E eu tenho as chaves do inferno. Está aqui nas minhas mãos. Escreva, pois, as coisas que você viu. Tanto as presentes, como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Os pastores, os líderes. E os 7 candelabros são as igrejas. Então, as estrelas são os anjos.
o candelabro são as igrejas. E aí ele começa a falar com cada uma igreja de Éfeso e vai indo. Até chegar em Laodiceia. E aqui o que a gente vê? Que a igreja de Laodiceia, que eu já vou ler para você, era a mais rica da Ásia. A igreja mais rica era de Laodiceia. Era a que fazia a melhor avaliação de si mesma. Você olha, a melhor avaliação de si mesma na Ásia. Era uma igreja que não enfrentava problemas que as demais igrejas enfrentavam. Quando nós vemos a igreja de Éfeso, ela enfrentava uma pressão de falsos apóstolos, falsos mestres, doutrinas perigosas. O senhor falou sobre essas doutrinas perigosas dos nicolaítas. E ele bateu firme nisso. A igreja de Esmirna, uma grande pobreza material. A igreja de Pérgamo enfrentava uma perseguição, quando você lê lá, uma perseguição política tão terrível, a ponto do líder, esse não é o Antipas dos reis que a gente lê em Atos, nos Evangelhos. Esse Antipas foi queimado vivo dentro de um boi de bronze incandescido. Era uma perseguição muito grande. A igreja de Tiatira é aquela que tolerava Jezabel. Então o senhor falou com a igreja o perigo das heresias, do que aquela profetisa, aquela falsa profetisa que vinha induzindo o povo à prostituição. Depois nós vemos a igreja de Sardes. Quando a gente prega sobre ela, é a igreja que tem fama que está viva. Você tem fama de estar viva, mas não está não. Você tem muita fama. E essa era uma igreja que tinha fama. Isso é uma igreja viva, mas Jesus falou, não. Essa igreja está morta em função da imoralidade. E ele fala que tem contaminado as suas vestiduras. Então era uma igreja que tinha fama, muita fama de estar viva. Mas estava morta. Por conta da imoralidade. E aí fala também da igreja de Filadélfia, a igreja que tinha pouca força, mas tinha guardado a palavra. E a igreja de Laodiceia. É a que tem a melhor, você vê a melhor avaliação de si mesma. Ela mesma fala. Quando você lê, parece que ela é perfeita. Mas foi essa igreja que recebeu a mais pesada das cartas. A mais pesada. E eu quero ler para você e a gente vai concentrar um pouco de força nisso aqui hoje. Apocalipse 3:14. A igreja, ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva. Estas são as palavras do amém, amém, assim seja. A testemunha fiel e verdadeira, está falando do Senhor. O soberano da criação de Deus, Jesus. E aí ele entra e diz, conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Você observa que Jesus usa figuras aqui do frio, do quente, do morno, do frio, do ouro, das vestes brancas, de colírio. Ele usa. E ele não usa essas expressões por acaso. Porque o Senhor conhece tudo. Ele tem um conhecimento de tudo. Ele sabe exatamente que tipo de igreja nós somos. Que tipo de igreja eu sou. E cada um aqui é a igreja do Senhor. Não são essas paredes. Eu sou a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. Cada um.
E o Senhor sabe que nós somos produto do ambiente em que nós estamos. E muitas vezes, ao invés de nós influenciarmos, nós somos influenciados. E você vai entender que, aqui ó, por que ele fala assim? Conheça as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno. Você é morno. Não é frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico. Adquiri riquezas. Eu não preciso de nada. Você vê que essa era uma igreja muito rica. Ficava num vale do rio Lico. Um lugar muito próspero, até hoje é um lugar muito próspero, que é essa região, a Turquia asiática. Continua sendo, era um lugar muito próspero. Laodiceia ficava, essa cidade, entre Hierápolis e Colossas. Em Hierápolis tinha uma fonte, as águas eram águas quentes, fontes de águas quentes, consideradas terapêuticas. Em Colossas, de águas muito geladas. Então tinha fontes em Colossas e em Hierápolis, mas não tinha em Laodiceia. Então, o que a gente vê? Que as águas que vinham para Laodiceia, vinham das montanhas, dos aquedutos das montanhas. E quando chegava lá, em Laodiceia, chegava uma água morna. E eles tinham essa consciência. Em Hierápolis, fontes quentes. Em Colossas, fontes frias, geladas. Em Laodiceia, descia. As águas que vinham eram águas mornas. A região muito próspera. Então, o ouro aqui, essa prosperidade, essa riqueza que havia ali, e muita riqueza. A cidade dos ricos. Era a cidade dos ricos. O Senhor fala aqui também, você diz, estou rico, não preciso de nada. E era mesmo. Aí ele desce aqui, ó, e fala isso aqui, ó. Você diz, estou rico, adquiri riqueza, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Por quê? Porque dou este conselho, compre de mim ouro refinado do fogo. Aí ele fala de vestes, ó. E você se tornará rico. Compre suas roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Eles se orgulhavam da riqueza deles. E também era uma área em que uma zona têxtil muito famosa, aliás, era dali que saía as roupas, e na época muito caras, não é como hoje que tem essa facilidade. Mas era um polo têxtil famosíssimo, o maior. Então eles fabricavam muitas roupas, dali saía para as outras regiões. E também a medicina ali estava muito avançada, especialmente na área de oftalmologia. Então eles se orgulhavam daquilo que eles tinham. Muito dinheiro. Eles produziam as roupas que eram mandadas para tantos lugares. Eles tinham uma medicina avançada. E Jesus pegou tudo isso
e usou para mostrar para eles. Vocês se orgulham de muitas coisas. Vocês se orgulham de tantas coisas. Vocês se orgulham do dinheiro, das fábricas que vocês têm, da medicina. Vocês se orgulham do lugar em que vocês vivem. Vocês estão orgulhosos de tudo isso. Porque eles diziam exatamente isso. Ó. Ele usou a expressão vestes brancas, porque era o maior centro têxtil. Então vocês se orgulham das roupas que vocês fabricam. Vocês se orgulham de tantas coisas aqui. Como às vezes a gente vê a vida das pessoas, os crentes, se orgulhando de tantas coisas. Às vezes eu vejo os crentes se orgulhando das mais diversas coisas, das conquistas que tiveram. E acham que tudo isso representa Deus, se firmam nisso. É porque eu tenho isso, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. É como estava a igreja de Laodiceia. Se orgulhando de coisas vazias. Porque vida mesmo com Deus, essa igreja não tinha. Essa igreja, você não vê Jesus falando que ela tinha problemas doutrinários, falsos profetas, não tinha a doutrina de Balaão, de Jezabel, dos nicolaítas. Teologicamente parece ser uma igreja saudável. Parece ser uma igreja tranquila. Mas nenhuma das outras igrejas ouviu, vocês estão me dando enjoo. Vocês me dão náuseas. A condição de vocês é nauseante. Vocês estão me dando indigestão, vocês estão fazendo mal para mim. Porque quando você está com enjoo, significa que a comida fez mal. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Melhor seria que você não soubesse nada. Nada. Ou que você fosse uma pessoa fervorosa, cheia do Espírito Santo, convicta, pronta para enfrentar o que for preciso. Havia problemas nas outras igrejas que aqui você não vê. Você não vê os mesmos problemas que acontecia nas outras igrejas aqui. Aos olhos humanos, a sensação que nós temos que a igreja de Laodiceia era uma igreja modelo, porque era próspera, parece que vivia em paz. Mas Jesus disse que ela tinha mais problemas do que as outras. Uma igreja morna. Uma igreja morna é uma igreja que se engana. O morno é o que se engana. Porque é aquele que está, mas não está. É, mas não é. Faz, mas não faz. É morno. O problema da mornidão espiritual é essa apatia, é uma apatia. O morno é apático. O morno, ele vive na mesmice espiritual. Ele vai à igreja, ele vem à igreja, vai e volta por meses, por anos. E é como se ele estivesse no piloto automático. A pessoa começa a fazer as coisas no automático. Cumprir. Não tem fervor, não tem relacionamento, não tem intimidade com Deus. Não tem arrependimento de verdade ali, do pecado. Você não vê isso aqui. Não tem essa vida com Deus, não tem quebrantamento, choro pelo pecado. Você não vê esse arrependimento genuíno.
essa sede por Deus, essa fome por Deus, porque Deus é atraído pela fome. Você não vê essa fome pela palavra. Às vezes eu vejo que tem gente que não está nem aí para a palavra. Ele não tem fome, não tem poder espiritual, não tem vida de oração. Tem gente que não tem vida de oração, não se santifica. Ele levanta e vai vivendo a vida dele. Eu sou crente. Estou cumprindo com protocolos. Estou seguindo. Você sabe que há teólogos que dizem que esse é o período da igreja de Laodiceia. Um povo morno. A ideia de que o cristianismo cresce, tem mais e mais crentes, e isso e aquilo, mas um povo morno. Conheço as tuas obras. Sei que não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. E você vê, você tem que entender que o senhor está falando aqui de forma individual. E aí a gente tem que fazer essa pergunta, o que o senhor está vendo em mim? Porque quem estava de fora, e mesmo quem estava de dentro, quem estava dentro e estava fora, olhava para Laodiceia, a igreja estava perfeita. Uma igreja que parecia modelo. Porque ele não falou que tinha imoralidade, ele não falou que tinha heresias. Ele não falou os mesmos problemas, nenhum dos problemas que as outras igrejas tinham. Mas nenhuma das outras ouviu o que essa ouviu. Eu estou pronto para vomitar você. Quando você vomita, se você vomitar, é porque você está muito mal. Ninguém gosta de vomitar, é horrível vomitar. E se você vomitar, é porque você está muito mal, aquilo te causou um mal. E assim, às vezes quando você vomita, quando você jogou tudo, você melhora. Há situações que enquanto você não vomita, você não melhora. Acredito que você já passou por isso, que depois que você vomitou, parece que aliviou o mal-estar. E o Senhor disse que a igreja de Laodiceia estava causando enjoo no Senhor. Nós vemos aqui que essa igreja ansiava e se vangloriava de muitas coisas. E às vezes nós ansiamos muitas coisas, temos sonhado muitas coisas. Mas muitas vezes não temos buscado essa vida com Deus. Será que nós estamos cheios do Espírito Santo? Porque Deus não suporta o morno. Jesus morreu e enviou o Espírito Santo para que nós fôssemos cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo é que nos mantém essa chama, a presença do Espírito Santo. E que leva a gente a impactar o mundo. O mundo em que nós estamos. Isso significa influenciar a casa, influenciar a família, o trabalho, na escola, os vizinhos. Mas o morno não influencia nada. Nem ele. Até porque ele acha... Olha aqui, olha o que ele diz. Você diz, estou rico. Adquiri riquezas. E não preciso de nada. Você diz, eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Olha a visão. E a gente tem que tomar cuidado. Olha a visão, eu não preciso de nada. Está tudo certo. O nível de cegueira. Tinha a melhor medicina para os olhos da região.
a melhor. Mas eram cegos. Nós vemos que em Laodiceia, o que eles falam é assim, é como, eu gosto tanto de mim, que tudo, ela gostava tanto dela, essa igreja, que tudo que ela fazia era para ela mesma. Era uma igreja que vivia para si mesma. Como tem... E essa igreja, eu sou a igreja do Senhor. É como eu viver só para mim mesma. Eu estou morna, mas porque eu estou cumprindo com tudo. Eu não tenho falta de nada, está tudo bem na minha vida. Eu tenho dinheiro, eu estou com saúde. Está tudo certo comigo, sabe? Está tudo bem. Você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Você, aqui, não reconhece. Você não reconhece, porém, que é miserável. Eu estou rico, eu não preciso de nada, você é um miserável. Porque você é rico, sim, você vive numa zona riquíssima, tem muito ouro, tem muita grana, tem muito dinheiro, mas espiritualmente você é um miserável. Você tem sim um bom carro, uma boa casa, você tem isso, você tem aquilo, mas espiritualmente você não é rico. Você é miserável. Digno de compaixão, você acha que você está por cima. Mas você é digno de compaixão. Pela sua falta de visão, você é pobre. Olha lá, ó. Aqui, ó. Mantém na tela, por favor. Isso. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão. Pobre. E era a igreja mais rica, na região mais rica. Até hoje é uma região próspera, mais próspera. Pobre. Cego. Com todas as suas clínicas e medicina avançada para os olhos. Vocês são um bando de cegos. E que está nu. Com todas as roupas que vocês fabricam aqui, vocês estão nus. Vocês se orgulham de muitas coisas. Mas espiritualmente, vocês estão derrotados. Vocês têm tudo, mas ao mesmo tempo vocês não têm nada, porque à medida que tudo que vocês têm são coisas perecíveis, coisas que passam, então vocês não têm nada. Dou este conselho, Jesus estava falando isso. Compre de mim ouro refinado no fogo. Não é esse ouro que vocês têm aí, não. É ouro refinado no fogo. E o que representa isso? Vocês precisam passar por experiências, por testes e amadurecer. Vocês precisam ser refinados. E você se tornará rico. Porque à medida que uma pessoa cresce em Deus, é que ela se torna rica. Não é porque você prosperou, que você está rico espiritualmente também. Aliás, esse é um dos grandes enganos de muitas pessoas. Às vezes ela acha que está tudo certo com ela, porque financeiramente ela está na melhor fase. Mas eu conheço pessoas, e conheci muitas, que na fase mais próspera da vida, foi a mais derrotada e miserável espiritualmente. Porque as pessoas, elas se enganam. Elas confundem as coisas. Porque agora eu estou com o meu bolso cheio, a minha conta gorda. Então Deus está comigo, está tudo bem.
E às vezes sim, você plantou, você passou uma vida, plantou, dizimou, fez, está colhendo o resultado dessa semeadura. Mas isso não significa que espiritualmente você está rico. Às vezes você vira um morno, como a igreja de Laodiceia. Uma pessoa sem vida com Deus, sem prazer. Vai na igreja. Faz. Mas não tem amor, não tem essa paixão, não queima, não tem prazer. E mais, já não há aquela convicção, ou se precisar passar por algo realmente sem negar o nome do Senhor, não tá pronto. Às vezes você vê que tem gente que está igual a igreja de Laodiceia, muito bem financeiramente. Mas espiritualmente, quando passa por alguma coisa, é como um ímpio passando. É a mesma coisa de um ímpio. Reclama igual, lamenta igual, ali você vê, cresceu financeiramente, mas não cresceu na fé. Porque quando você cresce na fé, a sua forma de passar pelos problemas é completamente diferente. Dá para você saber o crente maduro e o crente imaturo. O crente que está com Cristo, não pelo que Cristo pode fazer, pelas promessas, apesar de todos nós. Eu sou uma incentivadora de você buscar, pedir, dar-se-vos-á, etc. e tal. Mas desde que Jesus seja sempre a prioridade da sua vida e que você tenha sede por Ele. E nós vemos que muitas vezes é visível. A pessoa está vivendo materialmente até o melhor tempo da vida dela. Mas espiritualmente é uma decadência só, porque ele, quando entra num problema, não tem diferença nenhuma de um ímpio vivendo. E você conhece o maduro e o imaturo exatamente nesse momento, no momento de guerra, no momento de perseguição, no momento de injustiça, no momento em que ele enfrenta um problema. Como ele enfrenta? Com fé, com confiança, com alegria, com segurança. Eu estou com Jesus, independente de qualquer coisa. De eu estar vivendo um momento de mais paz, um momento de mais guerra, eu amo Jesus, eu tenho convicção, estou pronto para viver, para morrer, para enfrentar o que for preciso, eu não vou negar minha fé. Queridos, eu estou acostumada, e eu não gostaria de estar acostumada, infelizmente, a ver pessoas negando a fé pelas coisas mais, assim, insignificantes. As coisas assim, mais absurdas. Pequenas. Você vê a pessoa negando a fé. Ai, apareceu um risco no meu carro. Por quê? Eu não sou dizimista. Ai, porque falaram isso e aquilo de mim. E o que fizeram com Jesus? E os apóstolos, o que eles viveram? Sabe, às vezes as pessoas falam algumas coisas que você pensa, isso é crente? Essa pessoa é crente? Ela ainda não conhece Cristo. A palavra, quando fala de promessas e vitórias, entra correndo. Mas quando fala de superação, de maturidade, de crescer em Cristo, de deixar de ser um bebê na fé, de amadurecer, parece que não entra. Eu entendo perfeitamente sobre Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Mas eu não quero entender sobre as bem-aventuranças. Principalmente
principalmente aquela última parte que diz: bem-aventurados quando vocês forem perseguidos e injustiçados e disserem todo mal contra vocês. Ah, não, eu não dou conta de passar por isso, não. Eu não consigo perdoar, eu não consigo superar, não dá para mim, não vai ser possível, isso é demais, é forte demais. Eu fico vendo, às vezes, os próprios pastores dos dias de hoje, não generalizando, graças a Deus, mas sabe, é um tal de... É tanto mimimi, é tanta ladainha. Estão me perseguindo, estão falando isso, estão falando aquilo. E não me ajudam. E a gente não recebe apoio. E não sei o quê, não sei o quê. Você pensa, mas peraí. Será que essa pessoa tem a mesma Bíblia que outros têm? Qual foi a parte que ela pulou, que ela não entendeu? Qual? O que você acha que é ser crente? Seguidor de Cristo. O que Cristo passou? Sim, nós temos segurança da vitória, nós teremos vitória, nós seremos cuidados, nós fomos salvos, nós temos garantia de cura, de libertação, de uma vida maravilhosa, abençoada. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Deus cuida de nós, não temos porque eu sou contigo. E nós temos um Deus grande que cuida de nós. Maravilhoso. Mas nós vamos passar por coisas. E toda vez que eu passar por alguma coisa, como é que eu vou reagir? Qual vai ser o meu comportamento? De desilusão, e descontentamento, e não dá para superar, e a luta é muito grande, e está difícil demais, eu nem tenho mais força para orar, nem quero mais ir na igreja, a minha vida está muito difícil. Bom, mas então... vamos receber Jesus como Salvador? Vamos abandonar a religião e conhecer Jesus e começar a andar com Ele? Porque tem gente que tem vivido assim, como um morno, se enganando apenas. Ele não é mais ímpio, porque ele agora conhece a palavra, mas ele também não está inteiro, não tem convicção, não está disposto a viver, quanto mais morrer, ou passar por situações duras, por amor a Cristo. Tem gente que nem viver quer, nem viver para Cristo de verdade quer. Se tivesse num tempo desse, que precisava pagar com a vida, negaria. A verdade é que é tão doído você ver as pessoas negando Jesus por causa de nada. Por causa de nada. Você vê as pessoas negando Jesus o tempo todo. Defendendo coisas que o Senhor abomina. Apoiando coisas que são repugnantes. Você vê rebelião, você vê a falsidade, você vê a hipocrisia, você vê a falta de sinceridade, a falta de temor. Hoje a menina que trabalha comigo passou por uma determinada loja e ela conhece a pessoa, e a pessoa é gerente ali, e é cristã. Está vivendo um monte de problemas, a vida está uma bagunça, e não demorou para ela tocar em questão de política. Ah, eu não sei, e não sei o quê, e aí não sei o quê. Ah, mas esse aqui, isso aqui, não sei o quê. E aí a menina falou assim, mostrou para ela, não, mas não é dessa forma. E tá lá, mas como você garante que essa pessoa também não vai roubar? Todo mundo rouba. Ah, minha filha, se você tivesse lá, você também não ia roubar? Se eu tivesse, eu ia.
A menina olhou e disse, depois dessa não tem. Quer dizer, a crente, você julga por aquilo que você é. Então, se você estivesse lá, você faria isso. Não. Graças a Deus, essa menina foi bem discipulada e ela disse, não, eu não. Eu não. Porque eu tenho entendimento que existe um Deus. Mas quantos crentes que têm essa visão? Existe um Deus. Todo mundo faz. Não, mas você não é todo mundo. Ah, mas se você estivesse lá, você não faria? Não. É por isso que aquele que conhece Jesus de verdade não julga os outros. Porque como ele não é capaz de fazer, ele também dá o benefício da dúvida para o outro. Ele não acredita que o outro seja capaz de fazer. Mas ele também sabe julgar o erro. E ver muito bem o que está errado, o que está certo, o que é justo e o que é injusto, o que é legal, o que é ilegal. Por quê? Porque ele tem a palavra de Deus, e quem conhece a palavra de Deus sabe o que é certo e errado, o que é justo e injusto, o que é legal e ilegal. E ele sabe muito bem de que lado ele tem que estar da vida. De que lado? Mas quantos cristãos têm essa mesma mentalidade? Quantos cristãos que, quando são levados, por exemplo, trabalham numa empresa, e aí o dono da empresa vem e diz para você, o chefe diz, olha, você vai ter que proceder aí ilicitamente nisso aí, fazer isso aí, ou mentir sobre isso, ou emitir um documento falso e tal. E assim, é assim, minha filha, ou rua então. Bispo, eu tenho compromissos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. É assim a cabeça de muita gente. Ele não tem fé para ser obediente. Ele não tem fé. Ele não tem fé na palavra de Deus, de que Deus vai honrá-lo, aconteça o que for. E que aconteça o que for. Você só está perdendo o emprego. Muitos lá perderam a cabeça. Foram queimados vivos. Tiravam a pele deles vivos. Eram esquartejados. E eles não negavam a Jesus. Não negavam. Não negavam Cristo. Eles eram fervorosos, crentes piedosos, cheios do Espírito Santo, convictos. Viveram e morreram pela fé. Não eram mornos. Eram quentes. Pegavam fogo. É isso. É o que a palavra de Deus nos ensina. Esse cristianismo água com açúcar, morninho. Morninho. Dá náusea em Jesus. É um engano. Dou este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo. Você precisa amadurecer, passar pelos testes e amadurecer. Tem que crescer, tem que amadurecer. E você se tornará rico. Porque riqueza não é essa material que você está considerando que isso representa a minha presença aqui. Mas a riqueza espiritual. Porque você é rico financeiramente, mas é miserável espiritualmente. Compre roupas brancas. E vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Porque vocês vivem num centro têxtil, o maior. Vocês têm roupas e roupas aqui, mas vocês são pelados espiritualmente. Compre colírio para ungir os seus olhos. Porque não é falta de uma medicina avançada, mas é falta de visão espiritual.
para poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Se eu estou falando isso com você, ô Laodiceia, é porque eu te amo. Não é porque isso aqui não é porque eu te odeio, é porque eu te amo. É porque eu não quero que você pereça. Por isso, seja diligente, zeloso e arrependa-se. Você precisa se arrepender. Agora, olha isso aqui. Jesus estava do lado de fora e ela nem sentia a falta de Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu estou na porta. Jesus estava do lado de fora e ninguém sentia a falta dele na igreja. Queridos, eu já encontrei muito crente que já não sentia mais falta de Jesus, da comunhão com Jesus, da vida com Jesus, saudade de Jesus, paixão por Jesus, comunhão com Jesus, vida com Jesus, sabe? Jesus Cristo, minha força, minha esperança, meu fôlego, minha motivação. Não, por Jesus eu faço. É por Jesus. Por Jesus eu falo a verdade, por Jesus eu não vou entrar nessa furada aí não. Não, eu vou te mandar embora. Ok, mas eu não vou negar minha fé por causa do emprego, por causa de dinheiro. Se você... Eu não vou ser mais seu amigo, não vou ser mais... não vou mais me relacionar com você agora, porque você é crente. Tudo bem. Tudo bem. Qualquer coisa, quando você realmente tem convicção de fé, nenhuma ameaça, ou problema, ou injustiça, vai te fazer negar a fé em Jesus. E às vezes eu vejo as pessoas negando a fé por coisa tão pequena. Sabe, às vezes alguém faz uma pergunta para ele é tão covarde, ele mente, ele se esquiva, não tem convicção, tem medo de ser, tem crente. Aqui o povo não tinha medo de morrer, ser jogado, queimado vivo. Hoje as pessoas têm medo. O medo de ser criticado, o medo de ser julgado, o medo de ser perseguido, o medo de... Então, eu vou ser morno, eu não vou me posicionar como um crente fiel às minhas convicções, porque o que as pessoas vão dizer? Bom, que você é crente. Você sabia que as pessoas admiram e respeitam pessoas convictas? Aqui, ó, a igreja aparentemente, a politicamente correta, aquela que tinha um bom discurso, era morna. Foi a que recebeu a carta mais dura. A mais dura. A igreja morna, sem convicção. Sim, convicção ela tinha, que tinha dinheiro, que não tinha falta de nada. E Jesus falou, que cegueira, meus filhos. Você está faltando tudo aí. Está faltando tudo. Você está cego, pobre, miserável, nu. Na Almeida fala desgraçado. Na Almeida diz desgraçado, você é um desgraçado. Falou isso para a igreja que, aparentemente, aos olhos humanos, assim, aos olhos de fora, de dentro, a igreja é perfeita. Está tudo perfeito, está tudo bem. Mas estava tudo errado. Jesus deixou bem claro, está tudo errado. Eis que estou à porta, eu estou do lado de fora. Ninguém deixou eu entrar, nem sentia mais falta de Jesus.
A gente tem tanta coisa para se orgulhar que a gente nem vai sentir falta. Jesus é só um detalhe, não é mesmo? Ter comunhão com Jesus, ser amigo de Jesus, ouvir a Jesus, se posicionar como Jesus. Ah, mas o que as pessoas vão dizer? Ah, mas e se não gostar disso? E se não gostar daquilo? Nós vivemos esse tempo. De gente que às vezes tem vergonha de admitir que é crente. De expor suas convicções. Aí você olha para fora, tem ímpio rolando na poeira para defender as coisas mais bizarras. E tem crente se esquivando de lá e de cá, na covardia, na omissão, na passividade, na inércia. O crente morno, só se enganando. Não sente nem mais falta de Jesus. Jesus está do lado de fora, insistindo para entrar. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo. Ao vencedor. Olha isso aqui, ó. Que coisa. Meu Deus, quando o Senhor, Jesus, é realmente o Senhor da nossa vida, nós desejamos ser uma bênção para o mundo. Nós desejamos, nós queremos mostrar Cristo. Por quê? A gente sabe que quando Jesus apareceu na nação de Israel, o povo estava cansado daquela religiosidade, daqueles hipócritas que pregavam uma coisa e eles faziam outra. Gente que só estava interessada no poder, da religião. Era uma mistura. Estava tudo misturado. Uma bagunça. Só importava o controle sobre as pessoas. Nada mais, não estavam nem aí. Aí Jesus vem um homem convicto, falando com sabedoria, que não se rendia, e falou o que aquele povo queria, precisava ouvir. Um povo que tinha sede, tinha fome. Até então, desde quando a lei tinha sido feita, nunca ela tinha sido aplicada para leproso, porque até então nunca um leproso em Israel tinha sido curado. O único leproso que você encontra que foi curado antes de Jesus foi o Naamã. E era sírio. Em Israel não. E Jesus mesmo falou que tinha muito leproso nos dias de Eliseu, mas também tinha muita viúva nos dias de Elias. Mas foi a de Sidom de Sarepta que foi beneficiada. Por quê? Porque tinha muita religiosidade. Mas em cada tempo o povo estava pendido por uma direção, dividido, em cima do muro, mais ou menos. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Que é uma coisa mais importante. Ele tem mais que dinheiro, fama, sucesso, ele tem o trono para nós. Ele tem o trono. Olha isso aqui, ó. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Quer dizer, se eu estou aqui, é porque eu passei por coisas. Eu dei o exemplo como homem de como você deve proceder. Porque Jesus é 100% homem e 100% Deus. E ele veio como homem para mostrar exatamente. E outro dia eu ainda preguei. O unigênito de Deus, o único da espécie. O primogênito de Deus, o primeiro da espécie aqui na terra. Para nós seguirmos o modelo dele. O segundo Adão, porque o primeiro Adão falhou.
mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo, não falhou. E ele nos ensinou como nós devemos viver. Ele era amoroso, misericordioso, mas firme e convicto. Tanto que a gente levanta umas falas de Jesus e alguns desavisados, às vezes falam, mas isso aí é muito duro. Vai ver as palavras de Jesus. Puro amor, mas uma convicção e uma firmeza. E palavras diretas. Jesus era direto, firme. E muitas vezes as palavras do Senhor foram consideradas muito duras. Tanto que de uma vez só ele perdeu todos os discípulos que estavam lá. Todo mundo foi embora. E aí ele olhou para os 12 e disse, vocês não vão também não? Imagina, eu estar pregando aqui, levanta a igreja inteira, fica só alguns 12 obreiros. E eu viro para eles e vocês não vão também não? Ela não tem amor, ela não prega amor. Não, olha, assim, não dá mesmo. Vou para outra igreja, ela não tem amor. Falta amor, mas amor, por favor. Jesus nos ensinou muito bem, por isso que eu falo, leia a Bíblia, ou preste atenção nas falas de Jesus. Jesus chegou para aqueles hipócritas e ele disse, nós queremos um sinal. Ele disse, cambada, vocês sabem dizer quando vai chover? Vocês sabem olhar para o tempo e discernir tudo? E vocês querem sinal? Sinal para vocês é o sinal de Jonas, meu filho. Lembra de Jonas? Jonas ficou 3 dias e 3 noites nas profundezas. Esse é o sinal para vocês, que representa o Senhor, que ia passar. Os 3 dias, no 3º dia, ressuscitar. Esse é o sinal. O sinal é que eu vou morrer, vou ressuscitar. Vocês querem crer? É a mensagem que vocês estão aí, está diante de vocês. É o sinal de Jonas. Esse é o sinal para vocês. E tantas outras situações. Que eles queriam sempre pegar o Senhor, mas não conseguiam. E quando eles prenderam o Senhor, foi porque ele deixou. E ele foi à cruz porque era a propósito. Porque ele deixou bem claro, como ele disse para Pilatos. Pilatos disse, você não sabe que eu posso, você não vai falar comigo? Eu posso te soltar, eu tenho poder para te matar, para te deixar vivo. Ele disse, você tem, porque foi dado para você de cima, senão você não teria. Se eu estou aqui, é porque isso veio de cima, não veio de você não, filho. Então, ele é o nosso mestre, ele é o nosso exemplo. Nós temos que seguir esse Jesus. Amoroso, misericordioso, compassivo, mas firme, direto, convicto. Enfrentou o que tinha que enfrentar. Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. Quer dizer, olha, Senhor, se o Senhor puder me dar livramento disso aí, bom, mas que seja feita a sua vontade. Não, porque se eu passar por isso eu morro, eu vou desistir, vou largar tudo. Mas não conhece Jesus. Muitos cristãos são crianças na fé, agem igual os nossos bebês em casa. Fazem birrinhas, é até bonitinho. Quando a gente vê os pequenininhos fazendo birrinha, bonitinho, que coisinha. O nosso aquela coisinha, faz gracinha. A nossa Kekel fazendo de bravinha. É
tudo tão bonitinho. Mas algumas coisas que os dois pequenininhos fazem já não é tão bonitinho nos dois maiores. E isso tende a piorar. Já os pais já sabem bem quando não pode. Não, você já aprendeu sobre isso. Então, nós não podemos ser eternos bebezinhos na fé. Nós precisamos crescer, amadurecer, produzir frutos. Produzir frutos. Outro dia, chegou ao meu ouvido que um camarada, além de hipócrita, moleque na fé, ainda é mentiroso. Falou para alguém que saiu do nosso ministério, porque a sogra dele, que era de outro ministério, que o meu pessoal fez romaria lá para ajudar. Morreu. E ninguém foi no velório da sogra. Só 2 bispos meus foi lá. Só 2. E nem era do nosso ministério. Mas em consideração à família que era. Então saiu por isso. Eu pensei, por que não saiu antes? Demorou. Só estava atrasando a vida de outros aqui. Em galho seco. Não produz frutos. Não ajuda em nada. Não dizima. Não ajuda na obra. Não apoia, e ainda é língua grande, mentiroso, depressa. Não é lugar para ele. Nunca foi. A gente reconhece quando uma pessoa vem e ela nunca pega o espírito daquele lugar. Nunca. E o que é pior, fala para os outros. E tem gente que até acredita. Eu não dou confiança para isso. Essas coisas não são coisas que me incomodam. Mas é para mostrar um nível de cristão que está por aí. E que depois sai, em 2 tempos, já se diz numa missão de pregar a palavra. Eu penso, olha, para você pregar a palavra, o mínimo que você tem que ter é nome limpo. É verdade. Porque uma pessoa que passa a vida inteira com nome sujo, cheque devolvido, não fala a verdade, ele não tem condição nenhuma de estar em cima de um altar ensinando outras pessoas. Inclusive, quando ele colocar a mão sobre a cabeça de outras pessoas, imposição de mãos é transferência. Ele está transferindo o quê? Se ele não tem vitória na vida dele. Ele mente. E uma pessoa que teme a Deus não mente. Uma pessoa que teme a Deus, ela não mente. Não importa o que ela vai enfrentar. Ela não mente. Ela vai falar a verdade. Jamais. O que é verdade é verdade. Ela tem respeito pela vida dela, pelo nome dela. Ela tem respeito. Esse tipo de gente são os mornos, se enganando, com seus estudozinhos teológicos, que na verdade é só para tentar se gabar, estufar o peitinho igual pombo, para tentar mostrar a alguém que conhece alguma coisa. Eu vou dizer uma coisa para você, não é importante você conhecer a palavra de Deus como temer a Deus. Você pode conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e não ter temor nenhum de Deus. Temor nenhum.
Nada. Nenhum temor. Tem gente que conhece a Bíblia de capa a capa, mas não tem temor. Não tem vida com Deus. Tudo é imagem. É blá, blá, blá. Eu estive com não sei quem, eu participei do evento tal, eu li tantos livros, eu estive com o profeta tal, pastor tal, com não sei quem tal, e é mentiroso, hipócrita, vida bagunçada. Se tiver que enganar uma pessoa, engana. Se tiver que roubar alguém, rouba. Se tiver que fazer mal, alguém faz. Se tiver que prejudicar alguém, prejudica. Que cristianismo é esse? Onde está Cristo? Cadê Cristo na vida dessas pessoas? Deus está nos chamando para um lugar alto, para vivermos de forma profunda, de forma verdadeira. Seja um cristão de verdade. Tem muita gente que tem que sair de cima do muro. Deixar de ser morno, ter um encontro com Deus, porque frio você não vai ser mais. Você agora conhece. Ou você vai ser morno, vai ficar aí se enganando, ou você vai ser um crente de verdade, fervoroso, convicto, que vai viver e morrer, se preciso for, por Cristo. Convicção. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci, sentei-me com meu Pai em seu trono. Jesus teve que enfrentar e vencer as coisas. E nós temos que seguir o mesmo caminho. É do nosso mestre. Do nosso mestre. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você tem ouvido, você tem que ouvir o que o Espírito Santo está falando com você. E fugir dos enganos, da hipocrisia, da porta larga. De gente que sabe falar muito bem, o Senhor, mas não vive nada. De gente que é bom para falar para os outros. Eu recebi tantas revelações do Senhor, e Ele me acordou, e foram tantas revelações. A hora que vem um problema, desmonta. Para que servem essas revelações todas, se eu não sei nem passar pelos problemas? Com força, resiliência. Quem está entendendo? Com força. Eu recebi, é como eu aqui. Eu venho aqui e prego com ousadia e tal. Aí alguma coisa acontece. Não. Eu teria vergonha do meu cristianismo se eu tivesse aqui pregando a coisa. Tem um filho ali, tem um marido ali atrás, tem o meu outro filho, que não sei onde é que está agora, tem as duas noras, tem o Anderson, tem as meninas aqui que gravam comigo, tem o Pedroso, tem a Thalita que me serve, e essa turma toda olhando, que está bem mais próximo de mim, pensando assim. Eu estava em depressão lá outro dia, está caída lá, está uma choradeira. Está uma reclamação. Ai, agora está toda peituda aí, entendeu? Ai, mas estava lá reclamando, vou desistir, não estou aguentando tanta injustiça, perseguição, a luta é muito grande. Acho que preciso de umas férias. Eu não estou aguentando não, Murilo. Estou não. Eu teria vergonha. Se uma das pessoas que trabalham comigo, chegassem para mim e dissessem, ô bispa,
ó, tem esse negócio assim, a gente faz assim, assado. Ah, meu filho. Põe aqui. Deixa para lá, filhinho. Ninguém está vendo. Faz assim mesmo. Passa por cima. Faz uma maracutaia aí. Que moral, né? Que autoridade. Se tem um negócio que eu valorizo altamente, é isso. Bispo, como é assim? Eu falo o que é justo, faço o que tem que ser feito, faço o que é certo. Falar, uma pessoa pode falar o que quiser. Mas quando você tem certeza de como você conduz a sua vida, é isso que te dá poder e autoridade. É isso que não te faz baixar o olhar e se curvar. Que autoridade eu teria se lá eu dissesse para um filho, para um marido, para uma nora: não, essa mentirinha aí não vai fazer diferença não, gente. Às vezes é por uma boa causa. Essa mentira vai acertar uma situação, Deus vai entender. O que eu digo é sim, sim, não, não. No mais, pague o preço que tem que pagar, passa o que tem que passar, resista até o fim, é isso, é isso, é isso. É isso. Seja a área que for, em qualquer coisa, é assim. O que diz a palavra? A Bíblia diz isso. Vai pelo que a Bíblia diz. Nós somos guiados por ela. Então, assim, ou nós somos cristãos de verdade, ou nós estamos nos enganando. Estamos nos orgulhando de muitas coisas. E o Senhor está dizendo: você não tem nada. Você é um cego, nu, miserável, pobre, desgraçado. Você está achando, você está se orgulhando da coisa errada, meu filho. Você acha que você tem tudo, não tem falta de nada. Você está faltando tudo na sua vida, porque sua vida espiritual está derrotada, está decadente, está miserável. Como é que você passa pelos problemas? Como é que você enfrenta as coisas? Qual a sua conduta diária? Coloquem-se de pé, por gentileza. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, às igrejas. E eu vou ler novamente para você, para nós falarmos com Deus. 2 Coríntios 7:10. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. Essa salvação, no grego é sotéria, que quer dizer libertação, mudança de mente, cura, uma mudança na minha conduta. Então, a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à libertação, à mudança de mente, a uma cura, a uma mudança, a uma transformação. Não existe arrependimento sem mudança. Se não tem mudança, só teve remorso. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Nada mais, só morte, morte espiritual, decadência e talvez até morte física. Apocalipse 2, 4 a 5 diz: contra você,
porém eu tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, onde é que foi? Onde tudo começou. Arrependa-se e pratique. Tem que praticar. Não adianta só se emocionar, chorar na igreja, chorar aqui, ali, sentir isso e aquilo. Tem que praticar. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Quer dizer, eu vou tirar a igreja de você. Aqui no nosso caso, no geral, recebendo, as circunstâncias vão mudar. Vamos falar com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, quando a gente busca o Espírito Santo, quando a gente se enche do Espírito Santo, a nossa vida é mudada, porque Ele nos ensina, Ele nos instrui, Ele nos orienta, Ele nos guia, Ele nos norteia. Ele nos ajuda a caminhar. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Porque Ele nos ensina como viver, como conduzir a vida. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Porque a presença do Espírito Santo causa temor, nos dá visão. Nós temos discernimento, nós não conseguimos andar com pessoas que nos contaminam. A gente não consegue mais. A gente tem o discernimento. Não, isso aqui vai me influenciar negativamente, eu não quero isso aqui não. Não, eu não vou me meter nisso aqui não. Não, eu não quero isso aqui não. Você entra em situações, você passa, você já entende, isso aqui é um teste. Eu vou passar nesse teste. Não, eu vou ter um comportamento diferente. Eu quero que o Senhor se orgulhe de mim. Eu quero honrar o Senhor em todos os momentos da minha vida. Não, eu não vou ceder para isso aqui não. Eu posso superar, eu tenho graça, eu tenho favor, eu tenho a bondade do Senhor, eu vou resistir. Como é que você passa pelos problemas? Como pode um cristão, uma pessoa dizer que é cristã, lavado e remido no sangue de Jesus, que tem o Espírito Santo, viver mal-humorado, negativo, para baixo, reclamando, murmurando, falando de desistir, falando de depressão, falando de angústia, de medo, daquilo outro? Isso é falta de um relacionamento com o Senhor. Porque quando você tem um relacionamento com Deus, os problemas quando eles chegam, eles não chegam, eles não soam da mesma maneira. Você recebe, eu lembro muito bem quando eu ainda não era madura em Deus, quando os problemas chegavam, às vezes me tirava o sono, me tirava a fome, me tirava a alegria, eu ficava só pensando naquilo. Depois que eu fui amadurecendo em Deus, e isso tem sido um processo, e quanto mais o tempo passa, mais você conhece, mais você amadurece, porque quanto mais você tem sede de Deus, mais você amadurece no Senhor. Você recebe um problema, uma notícia de um problema, você continua tendo paz. Às vezes o mundo está caindo lá fora e você tem paz dentro de você, porque você sabe que, por que eu vou me desesperar? Deus está na minha vida, está no controle de tudo, Ele está cuidando de tudo, Ele sabe, Ele tem uma saída para mim, eu vou glorificar a Deus. E quando você começa a ter esse tipo de comportamento, você revela a gratidão, você revela que você está crescendo, que você está maduro, você revela uma grandiosidade, a presença de Deus na sua vida. E você atrai mais vitórias para você. Mais vitórias. É o que você atrai. Porque Deus olha e vê, essa pessoa crê. Ela está andando por fé. E se andar por fé, o justo viverá da fé. E quando você
passa pela batalha glorificando a Deus, você está andando por fé. As pessoas estão vendo você passar por aquilo. E assim, elas são contagiadas, porque elas estão vendo o tamanho da pressão que você está vivendo, e você está lá glorificando a Deus, confiando em Deus, certo, convicto que há um propósito naquilo, que você vai sair melhor daquela situação, e que está tudo bem, está tudo certo. O Senhor não me dá nada além do que eu possa suportar, Ele está comigo, Ele está cuidando de mim, o final disso é vitória, eu vou para um outro nível. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas já estou ansioso para ver como tudo isso vai terminar. E às vezes, muitas coisas acontecem ao mesmo tempo. Eu sei porque, eu me lembro antigamente, que às vezes vinha tudo de uma vez e dizia, ai meu Deus, tudo de uma vez, Senhor, eu não sei se eu posso. E à medida que eu fui me enchendo de Deus, que eu fui crescendo em Deus, eu comecei a ver as coisas de uma outra maneira e pensar, para onde Deus vai me levar? Porque isso não veio por acaso. Isso aqui veio para contribuir para o meu crescimento. Eu vou para um outro nível, eu já estou ansiosa para ver o que Deus vai fazer. Porque no final de toda guerra, tem uma grande vitória na vida do crente. Uma grande vitória. E quando você mostra que Deus pode confiar em você, você glorifica a Deus, as pessoas estão ao seu lado e estão vendo a pressão que você está vivendo, e você está glorificando, você está em paz, você está transmitindo paz, você está muitas vezes consolando outras pessoas. Consolando. Como aquela menina que perdeu o filho dela, e no velório, ela consolou pessoas. Ela não aceitou ser consolada, ela consolou pessoas. Mas ela era mãe, ela estava enterrando e ia enterrar o filho. Só que ali, ela mostrou Cristo, ela mostrou a glória de Deus, ela mostrou a diferença. O que é ser crente? Como é que eu mostro o meu cristianismo? É quando eu enfrento os desafios da vida. E aí eu mostro se realmente eu estou quente, ou eu estou morno, ou eu estou... Eu estou, mas não estou, porque eu adoro a Jesus quando tudo vai bem, mas quando eu enfrento uma coisa, eu jogo para fora a realidade. Eu não confio, eu não ando por fé. Quando eu sou testada em alguma coisa, eu me entrego. Aquilo me afeta. Ó Espírito Santo, eu quero agradecer por essa reunião. E pedir que cada um tenha se vestido dessa palavra. E que nenhum saia da mesma maneira, mas que uma mudança na forma de ver, de entender as coisas, tenha acontecido. Eu repreendo essa frieza, essa mornidão, essa cegueira. Eu repreendo em nome de Jesus, essa força demoníaca, que ainda tem mantido essa pessoa no pecado. Eu repreendo em nome de Jesus, essa instabilidade emocional, que tem levado a uma instabilidade espiritual. Eu repreendo em nome de Jesus. Essa força demoníaca, que ainda tem tido poder sobre essa pessoa. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu determino força, poder, que cada um seja cheio do Espírito Santo, renovado, quente, convicto, pronto para viver e para morrer, dominado pela sua palavra, dominado pelo Senhor. Oh meu Deus, eu peço que essa pessoa construa um relacionamento com o Senhor, tenha intimidade com o Senhor,
Meu Deus, que o coração dela queime pelo Senhor, que ela te conheça profundamente, que ela cresça, que ela tenha sede, fome pelo Senhor, pela tua palavra, para estar com o Senhor, que ela viva de forma convicta, oh meu Deus, firme, determinada, que ela influencie, que ela seja essa luz brilhando nas trevas. Que nenhuma pessoa saia para viver da mesma maneira, mas que cada uma que aqui está tenha sido impactada de tal maneira, de tal forma, que decisões já tenham sido tomadas aqui, e a pessoa que vai sair por aquelas portas é uma pessoa determinada a produzir frutos, e viver e morrer como um verdadeiro cristão, andar por fé, verdadeiramente, andar por fé, porque o justo viverá da fé, e se ele recuar, o Senhor não se agrada dele. O justo viverá da fé, e se recuar, não se agrada, o Senhor não se agrada dele. Abençoa a igreja, abençoa o teu povo, abençoa todos nós. Oh meu Deus, a começar por mim, me ajuda. Eu quero produzir frutos, eu quero crescer. Eu quero, meu Deus, estar nas suas mãos. Eu quero viver e morrer como justo que vive pela fé e que está aqui para contagiar e glorificar o teu nome. Com a nossa vida, com a minha vida, com o nosso testemunho. Como disse João, testemunha fiel. Estava lá em Patmos, pela tua palavra e pelo teu testemunho. Eu te amo, Jesus. Fala melhor aos corações. Ajuda, vai, Espírito Santo. Revela, dá a revelação. Fala, convença, faz a obra. Abençoa. Obrigada, amém. Amém, amém.